ok? Continuando, reforçando o conceito de competência interpessoal. Então vejamos, Fela Moscovici, que é um referencial muito utilizado em concurso, ela afirma que competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências da situação. Para que eu consiga, fazer essa adaptação às necessidades do outro e às exigências da situação, Fela Moscovici vai dizer que essa competência, flexibilidade, ela é condição sine qua non. Na realidade é isso, olha, ela é condição para que eu possa afirmar que trata-se de uma pessoa com habilidade, com competência nas relações interpessoais. Para afirmar que uma pessoa tem competência interpessoal, ela vai dizer que tanto a flexibilidade perceptiva, vamos entender daqui a pouco, como a flexibilidade comportamental são habilidades necessárias. O que seria a chamada flexibilidade perceptiva? É a capacidade que uma pessoa tem de analisar uma situação por diversos ângulos. Uma pessoa que não tem flexibilidade perceptiva, ela analisa uma situação só de uma forma. Se é uma pessoa com flexibilidade, ela pensa várias possibilidades para aquela situação. Veja que é necessária a flexibilidade perceptiva, por quê? As situações são diferentes. Para uma única situação, diferentes pessoas podem ter o quê? Percepções diferenciadas. Se eu tenho uma visão muito rígida acerca da análise de uma situação, eu posso estar me equivocando. Imagine isso no gerenciamento de conflitos. Veja se uma pessoa que está gerenciando conflitos, seja o chefe na organização, seja os próprios membros de uma equipe, não tem que ter habilidade nas relações interpessoais e não tenha que ter essa chamada flexibilidade perceptiva. Ou seja, conseguir analisar essa situação conflitiva por diversos ângulos para não se equivocar na hora de desenvolver o que a gente chamaria de passo a passo do processo. A primeira etapa do gerenciamento de conflitos é o diagnóstico. Eu tenho que levantar informações acerca do que está acontecendo para que eu possa bem diagnosticar a situação e aí, a partir daí, definir que tipo, por exemplo, de técnica eu poderia estar utilizando para melhor e bem gerenciar esse conflito. Seja o gestor como um terceiro no processo, seja as partes envolvidas. Então, veja que a flexibilidade perceptiva, ela vai ser importante, mas, além da flexibilidade perceptiva, é necessário também a chamada flexibilidade comportamental. O que é a flexibilidade comportamental? É eu ter essa possibilidade também de fazer um ajuste, analisar a situação e criar possibilidades de ações de comportamento de acordo com o que é exigido. Fela Moscovici, então, ela vai afirmar o seguinte, que tanto a flexibilidade perceptiva como a comportamental, importantes habilidades no gerenciamento de conflito, significa procurar ver vários ângulos ou aspectos da mesma situação. Ver vários ângulos é a chamada flexibilidade perceptiva. E atuar, se comportar, agir de forma diferenciada e experimentando novas condutas percebidas como alternativa de ação. Então, nas minhas ações, no meu comportamento também, eu devo ser o quê? Eu devo ser flexível. Dois conceitos importantes quando nos referimos a habilidades interpessoais. Vejamos então, essa chamada competência interpessoal no gerenciamento de conflitos. Na literatura, a Fela Moscovici vai dizer o seguinte, que a competência interpessoal na resolução de conflitos exige aqui, 3 importantes critérios. Quais são? Primeiro, percepção acurada. Essa palavra acurada, ela aparece em prova, está no sentido de ser detalhada. Percepção acurada da situação interpessoal. Para quê? Ou por que essa percepção detalhada da situação interpessoal, no caso, uma situação conflitiva? A percepção acurada é para que eu possa fazer o quê? O diagnóstico. Não faz sentido eu querer resolver um conflito sem antes saber o que está acontecendo. Eu tenho que colher informações, detalhar, buscar o máximo de informações para que eu possa bem fazer um diagnóstico para aí sim, tentar efetivamente gerenciar esse conflito. Um segundo critério seria
a habilidade de resolver realmente o problema, de tal modo que não haja regressão. Vamos entender que quem tem habilidade nas relações interpessoais no gerenciamento de conflitos deve resolver o problema, encontrar alternativas de tal modo que o conflito não volte a ocorrer. Se o conflito voltar a ocorrer, pode ser um significado de que não houve um gerenciamento adequado desse conflito. Agora, para que não haja regressão, vai ser necessário o padrão de gerenciamento de conflitos, o padrão chamado ganhar-ganhar. Um bom conflito gerenciado, ambas as partes saem ganhando. É a única forma, é o único padrão para que não haja regressão, para que o conflito não volte a ocorrer. Por quê? Se uma parte ganhar e a outra parte perder, o conflito pode voltar a ocorrer. Se ambas as partes saírem perdendo, o conflito pode voltar a ocorrer. Então vejamos que o único padrão de resolução onde o conflito encerra é o ganhar-ganhar. E isso é um critério, obviamente, para que a gente diga, olha, existe realmente habilidade interpessoal, o conflito foi bem administrado, de tal forma onde ambas as partes saíram ganhando. Isso bem do ponto de vista teórico, né? Porque a gente bem sabe que na prática o gerenciamento de conflitos não é assim, né? Algo tão bonitinho, tão redondinho, do jeito que está apresentado aqui. Mas é como a literatura apresenta e é como, obviamente, você tem que responder em prova. Um terceiro critério importante é soluções alcançadas de tal forma que as pessoas envolvidas continuem trabalhando com eficiência. A questão é, conflito pode gerar ali aquele mal-estar nas relações interpessoais. Então a gente gerencia conflito, resolve, mas depois pode ficar aquele ranço, aquele mal-estar, e aquelas pessoas que estavam envolvidas no conflito não conseguem trabalhar juntas novamente. Aí a gente ouve coisa do tipo, né? Passado um tempo, olha, não quero ficar mais no setor, eu quero ser transferido, com essa pessoa não dá mais, não é a mesma coisa como era antes. Então, para que eu afirme assim, olha, está gerenciando o conflito e gerenciando realmente bem esse conflito, esse terceiro critério também é importante. Deve existir uma preocupação do gerenciador com o pós-resolução do conflito. Ou seja, as pessoas envolvidas no conflito, após a resolução, devem trabalhar pelo menos como antes da situação conflitiva. Ou seja, não pode se deixar que fique ali um ranço, né, um problema ali no relacionamento interpessoal. Então, esse é um terceiro critério também importante. Reforçando, para o diagnóstico, percepção acurada. Né? Ou seja, a flexibilidade perceptiva vai ser muito importante aqui, para que eu consiga analisar uma situação com detalhe, avaliando todos os ângulos dessa situação conflitiva, para que eu consiga fazer meu diagnóstico. A habilidade de resolver realmente problemas de tal forma que não haja regressão, ou seja, buscar o padrão de resolução, ganhar. Soluções alcançadas de tal forma que não fique nenhum mal-estar nas relações interpessoais e que as pessoas continuem trabalhando com eficiência. São 3 critérios apresentados na literatura quando nos referimos à habilidade nas relações interpessoais na solução de conflitos. A gente percebe que para que a gente atenda esses 3 critérios, tanto a flexibilidade perceptiva quanto a flexibilidade comportamental vão ser importantes para que se cumpra esses 3 critérios. 2 componentes, então, da competência que assumem importância vital, reforçando flexibilidade perceptiva e flexibilidade comportamental. É interessante que isso aqui pode ser desenvolvido, né? A gente pensaria assim, mas uma pessoa que ela tende a ser mais rígida, uma pessoa que não tem tanta habilidade nas relações interpessoais, eu tenho como treinar isso? Sim, tem como treinar. Bons cursos de gestão de conflitos, gerenciamento de crises, busca desenvolver, né, nos participantes, nos treinandos, essas habilidades aqui, né, essas competências, desenvolvendo, por exemplo, a flexibilidade perceptiva, né, existe treinos, exercícios voltados para que uma pessoa analise melhor uma situação, né, não crie posturas mais rígidas, né, o que a gente chama de rigidez conceitual, analisando só por um ângulo. É possível desenvolver também na pessoa flexibilidade comportamental. Veja que isso é treinado, tá certo? O processo de percepção precisa ser treinado para uma visão mais detalhada da situação interpessoal. Então, quem, né, se propõe a ser um gerenciador de conflitos, existem profissionais efetivamente para isso,
Isso pode ser desenvolvido, treinado. Ainda que não seja profissional, gerenciador de crise, as organizações buscam profissionais que tenham essa capacidade, essa habilidade de gerenciar. Não só os líderes, né? Não só os gestores, mas também colaboradores dentro da organização, porque nem todo conflito o gestor ele tem que interferir. Muitas vezes o conflito vai ser resolvido dentro da equipe sem interferência de um terceiro, no caso um gestor. Então, habilidades interpessoais hoje é exigido para todo profissional. Não basta só competência técnica, né? É necessário também habilidade nas relações interpessoais. Para reforçar um pouquinho, né, trazendo essa ideia de flexibilidade perceptiva, eu trouxe algumas imagens aqui para vocês terem uma ideia, né? O que seria essa percepção, né, com rigidez conceitual, ou seja, analisando apenas por um ângulo? O que seria a possibilidade de você analisar uma situação? Essa aqui poderia ser uma situação conflitiva apresentada para você, onde você teria que acurar, detalhar, buscar mais ângulos para uma mesma situação. A situação está apresentada aqui, é uma imagem, e se eu perguntar para você o que você está vendo aí do outro lado, você pode me responder, olha, quando eu bati o olho na imagem, eu vi uma jovem, em torno de uns 20 anos de idade. E aí, talvez você já esteja surpresa aí do outro lado também, dizendo, não, mas espera aí, não tem uma jovem aí de 20 anos de idade? O que eu estou vendo é uma senhora de 80. Eu não sei exatamente qual é a tua percepção. Mas e se você estiver do outro lado e falar assim, espera aí, mas não tem nenhuma jovem e nem tem uma senhora de 70 anos? Eu estou percebendo, na realidade, um leão engolindo a cabeça de uma criança. Que isso, professora? Onde é que a senhora está? Estou aqui no estúdio, viu, gente? Estou aqui no estúdio, sã, tá? Mas isso é a resposta dos meus alunos. Eu já tive aluno que nunca viu essa imagem e disse, professora, eu não consigo ver uma velha, eu não consigo ver uma jovem, o que eu consigo observar é um leão engolindo a cabeça de uma criança. Professora, eu estou observando um índio. Professora, tem um menino de 12 anos de idade. Você deve estar dizendo aí do outro lado, gente, a professora ficou louquinha da Silva agora, né? Não, são percepções, não exatamente minhas, mas escutas que eu já tive dentro de sala de aula acerca dessa situação. Concorda comigo? Isso aqui poderia ser uma situação conflitiva? E cada um de vocês, aí onde você está, você poderia estar tendo realmente essa percepção diferenciada. O que é a chamada flexibilidade perceptiva? É você ir acurando, né, observando com mais detalhe essa situação e buscando mais ângulos. Porque se você responder um leão engolindo a cabeça de uma criança, se você responder uma jovem, se você responder uma velha, se você responder um índio, um menino de 12 anos de idade e tantas outras possibilidades, tantos outros ângulos, porque nós estamos falando de uma imagem ambígua. Aí você diz assim, aí, tá vendo? A professora agora vem com peguinha. Pessoal, é uma imagem ambígua? É. Mas o que na vida não é ambíguo? O que na vida eu percebo de um jeito, né? E, por exemplo, aqui dentro do estúdio eu estou com 3 pessoas aqui olhando para mim. Então, 3 alunos, viu, gente? Aqui olhando para mim. Cada um deve ter tido uma percepção diferente. Teve um que saiu lá de dentro, veio correndo. Porque disse assim, deixa eu encontrar essa véia, né? Então, veja que ângulos possíveis e imagináveis, imagina se for um conflito. Um gestor, analisando uma situação conflitiva, se ele for rígido, ele pode ser parcial. Né? Ele pode fazer com que a percepção dele seja exatamente de acordo com o interesse dele. E isso prejudicar na hora de tomar até parte quando ele não deveria. Então, veja que o desenvolvimento dessa capacidade de analisar uma situação por diversos ângulos faz com que você tenha uma probabilidade maior, né, de acerto na análise de uma situação. Outras imagenzinhas. E aqui, você está vendo o quê? Diríamos que um sapo? E agora? Parece um cavalo também, né? Beleza, vamos passar aqui para uma outra imagem. E aqui? Qual a sua percepção? O que você diria? Você consegue ver 3 mulheres nuas? Tem um Einstein também, né? Bebendo chazinho da verdade. Consegue observar? Mais uma imagenzinha aqui. É uma rosa. Mas eu posso também pensar em 2, né? Um casal
né? Numa relação bem amorosa, né? Diríamos assim, tá? Algo assim bem quente, né? E aqui? Qual a sua percepção? Quantos ângulos você consegue ver para essa realidade? Consegue perceber esse casal? Não, professora. Consigo perceber um feto grande, imenso. E aí? Percebe esse feto? É para você mesmo. Percebe? E lá, tu percebe esse feto também? Aqui, ó. É um feto grande, né? Mas eu tenho um casal aqui também. Agora, vamos analisar essa imagem. Qual é a sua percepção? Posso me referir aqui a um rosto, né? Uma face. Consegue visualizar essa face? Consegue visualizar também aqui, por exemplo, uma jovem, né? Roupas antigas, parece que ela está indo para uma ruela, década ali de 20, né? Com trajes bem antigos. Ok. E nessa imagem, o que você consegue perceber? Nós temos uma árvore, podemos afirmar? Só a árvore? Um rosto? Uma face? Duas faces? Ah, tem uma árvore, duas faces? Não, professora, tem duas faces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas faces eu tenho aqui nesse rosto? Veja que num primeiro momento você bate o olho e você já quer fechar uma gestalt do tipo, ó, é uma árvore. Nossa, tem uma árvore mais 2 rostos. À medida que você vai apurando, né, acurando, detalhando a sua percepção, você vai vendo mais ângulos para uma única situação. Essa imagem aqui eu acho ela bastante interessante porque ela traz exatamente, reflete exatamente a ideia da flexibilidade perceptiva. Quanto mais você observa, quanto mais você busca detalhar, curar, mais ângulos você vai encontrando para uma única situação. Então veja que a literatura diz que para que eu bem gerencie um conflito eu preciso desenvolver essa capacidade. Muitas vezes nos equivocamos ao gerenciar conflitos, né? Fiamos os pés pelas mãos, porque sem antes ter as informações, o detalhamento que está acontecendo, a gente já quer sair atropelando. E aí a gente acaba se equivocando, não bem gerenciando, não bem administrando o conflito, porque não houve tempo, né? Ou muitas vezes não houve essa predisposição de buscar mais ângulos para uma única situação. São imagens só para a gente dar uma ilustrada acerca desse conceito de flexibilidade perceptiva. Bom, como eu havia dito para vocês, os critérios de gerenciamento de conflitos, ele envolve um critério que o conflito deve ser resolvido de tal forma que não haja regressão. Para que você chegue nesse estágio, você deve encontrar uma solução onde ambas as partes saiam ganhando. É o único padrão de resolução onde efetivamente o ciclo de continuidade do conflito é interrompido. Outras possibilidades lógicas é uma parte ganhar, outra parte perder, ou ambas as partes saírem perdendo. Isso implica que o conflito poderá continuar, ou seja, ele pode voltar a ocorrer no conflito. Então, o padrão ganhar, perder, 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 continuidade do conflito, ele pode voltar a ocorrer no futuro. O padrão ganhar, ganhar, o ciclo de continuidade do conflito, ele é interrompido. Aqui não há regressão. Questão de prova, vamos analisar essa daqui. A maneira pela qual um conflito é resolvido influencia os futuros episódios de conflito. No padrão de resolução perder-perder, ambas as partes não abrem mão de coisa alguma e, portanto, nenhuma delas alcança nada do que pretendia, o que encerra o conflito e tende a eliminá-lo no futuro. O padrão de resolução perder-perder tende a eliminar o conflito no futuro? Muito pelo contrário, o conflito pode voltar a ocorrer. Então, temos aqui uma afirmativa equivocada. Para que ela ficasse correta, eu teria que dizer que o único padrão, e aí já entendemos que encerra o conflito, seria o quê? O ganhar, ganhar. Se viesse padrão de resolução ganhar, ganhar, a gente poderia até afirmar que tende a eliminar no futuro, ou seja, encerra o conflito. Item errado. Bom, quando a gente fala de gerenciamento de conflitos, a gente vai começar a entrar numa seara, né, do próprio processo de gerenciar efetivamente, a gente diz que o mais adequado seria o que a gente vai chamar de negociação.
Então, a estratégia adequada para lidar com o conflito é a negociação. Negociação implica o quê? Negociação implica você sentar para dialogar. A gente não tem como ser diferente. Mas nem todo técnica de gerenciamento de conflito a gente utiliza a negociação. Nem todo. Existem alguns onde a negociação não vai ocorrer, a gente vai observar algumas dessas técnicas. Mas a estratégia adequada, se aparecer em prova, é a negociação. Por que é a adequada? Porque só e somente através da negociação é que a gente consegue chegar na possibilidade de encerrar o conflito. Ou seja, conseguir um padrão de resolução onde ambas as partes saiam ganhando. Por isso que é a estratégia mais adequada. O que é o conceito de negociação? Observe que negociação também pode ser chamado de barganha. Muito cuidado, porque muitas vezes essa expressão do senso comum nos traz uma ideia, muitas vezes pejorativa, barganhar. Mas o barganhar é negociar, tá? Não tem essa conotação negativa. Negociar é um processo em que duas ou mais partes compartilham ideias. Tem que haver diálogo, né? Informações e opções para atingir um acordo mutuamente aceitável. Preste atenção. Negociar não é desarticular o outro. É encontrar uma solução onde ambas as partes estejam de acordo, onde ambas as partes tenham a possibilidade de sair ganhando. Observe que implica desenvolver opções, né? E desenvolver opções só sendo flexível. É muito complicado falar de alguém negociando, alguém que seja rígido. As pessoas rígidas, elas têm uma dificuldade imensa de negociar, primeiro, porque elas vão com uma única estratégia, elas vão para o processo de negociação com uma única solução, elas vão para o processo de negociação com uma única tática. Então depois, se não funcionou, se não der certo essa estratégia, essa tática, não tem mais o que tirar da manga. Não tem como você puxar mais. Então as pessoas rígidas têm uma dificuldade muito grande de negociar, porque não tem o quê? Possibilidades aqui, ó, não existem opções. A chamada flexibilidade perceptiva, a flexibilidade comportamental, ela não existe, então ela não vai ajudar no processo de negociação. Por isso que a gente diz que é muito importante ser flexível para que a gente possa efetivamente negociar até encontrar uma solução mutuamente aceitável. A negociação ou barganha, existe dois tipos, preste atenção que cai em prova isso aqui. Negociação distributiva e negociação integrativa. Onde é que está a diferença? Na negociação distributiva, sempre haverá um lado ganhador e outro perdedor. Vai gerar o padrão de resolução perder-ganhar. Vai encerrar o conflito? Não. Nem toda negociação chega ao que nós chamaríamos de ideal, né? Ou seja, resolver o conflito, ambas as partes saírem ganhando e a gente conseguir efetivamente encerrar. Então, falou de negociação distributiva, olha, houve negociação, houve diálogo, mas acabou que uma parte saiu ganhando e a outra parte saiu perdendo. A negociação integrativa é que vai gerar o que é o ideal. O conflito não voltará a ocorrer. Nessa situação, a gente consegue o ganha-ganha. Então, na realidade, a estratégia mais adequada para gerenciar o conflito é a negociação. E entre a distributiva e a integrativa, o ideal é que seja o quê? A integrativa, porque aqui a gente encerra o conflito. É possível encontrar uma situação de convergência de opinião, sendo possível uma relação do tipo ganha-ganha. Ambas as partes ganham, ambas as partes se comprometem com a solução encontrada e a gente realmente passa uma régua e encerra o conflito. Pessoal, vamos ficar por aqui. No próximo bloco a gente continua com esse bate-papo.